Como ser um tatuador melhor e mais completo em 2026, evoluindo de forma mais constante e focando nas coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida profissional. Eu sou o Ivan e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento profissional na tatuagem. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança, e se você não é inscrito ainda, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. 2026 começando, e com ele vem toda aquela lista de metas que nós fazemos para alcançar, ou pelo menos tentar alcançar algo diferente nesse ano. Vem também aquela motivação para a gente conseguir melhorar e evoluir, mas também paralelo a isso vem uma certa insegurança de como evoluir, para onde olhar, quais os passos seguir para de fato conseguir essa evolução. Porque simplesmente escrever uma lista de metas vazias é muito fácil perto de todo um planejamento e de tudo que precisa ser feito ao longo do ano para de fato você conseguir evoluir. Isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje não é somente dicas rasas e vazias de como você vai evoluir na tatuagem nos próximos 12 meses. É algo que realmente eu paro para pensar todos os anos e aplico isso há um tempo. Isso de fato vem fazendo eu evoluir cada vez mais. Como eu já disse várias outras vezes aqui, nós tatuadores não temos somente o trabalho de tatuar, de atender nossos clientes. São várias outras coisas que a gente precisa também delegar no nosso dia a dia, e são coisas que a gente precisa sim olhar com muita atenção para que de fato a gente consiga evoluir e ser um profissional cada vez mais completo e melhor. Bom, para começar, a gente tem que entender que o nosso recurso mais escasso e mais precioso como seres humanos, independente da profissão e do que você faz da sua vida, é o nosso tempo. A gestão do nosso tempo é um pilar fundamental para a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. E ele é algo primordial e algo que a gente tem que olhar com muito carinho todos os dias. Então, uma coisa que fez eu melhorar muito na tatuagem como profissional foi prestar mais atenção na gestão do meu tempo e na organização da minha agenda, na organização dos meus compromissos, na minha organização financeira também. Nada adianta você querer evoluir e assim que o seu cliente fecha um trabalho com você, você vai lá na sua agenda, anota o nome do seu cliente, o número dele ali no horário que ele agendou com você, e você não reserva nenhum tempo a mais para fazer o estudo daquele desenho, para você preparar o espaço para você receber o cliente. O tempo que você vai gastar com aquele seu cliente não é somente o tempo que você vai estar ali atendendo ele de fato. Vê se você entende onde eu quero chegar. Você precisa muitas vezes de um tempo para de fato estudar o que você vai fazer na pele dele, principalmente se você é um tatuador iniciante. Muitas vezes, para ter a segurança de fazer a tatuagem daquele cliente, você precisa fazer um estudo prévio, refazer aquele desenho outras vezes, muitas vezes fazer aquela tatuagem numa pele sintética 1, 2, 3 vezes para de fato você ter a segurança de executar um bom trabalho no seu cliente. Então a gestão de tempo, gestão de agenda, no que diz respeito ao atendimento, não é somente você marcar o dia que você vai atender o seu cliente, o horário e já era. Você tem que usar a agenda como uma ferramenta para ajudar você a gerir o seu tempo e todas as tarefas que você precisa fazer, porque além de atender os seus clientes, você tem que fazer o desenho deles, você tem que estudar esse desenho. Se você está com dificuldade em alguma técnica, você tem que reservar um tempo para fazer aquele estudo. Então você vê que a organização, a gestão do tempo, da agenda é a base para fazer todos os outros pontos que eu vou falar daqui para frente funcionarem em perfeita harmonia, vamos se dizer assim. Além da agenda, para fazer toda a minha gestão de tempo e conseguir fazer todas as tarefas que eu preciso fazer no meu dia a dia,
eu uso também uma planilha, que nela eu organizo todas as coisas que eu preciso para fazer o meu estúdio funcionar perfeitamente. Coisas básicas como o meu estoque de materiais, o meu fluxo de caixa, todas as entradas, todas as saídas. Organizo também a minha parte de marketing, as campanhas que eu vou fazer, quanto de dinheiro eu vou gastar em cada campanha e também um registro de dados de clientes para usar em futuras campanhas de marketing, de remarketing, seja o que for. E se a sua vida profissional tá uma bagunça, você só usa uma agenda para fazer tudo e não tem uma planilha para organizar todas essas outras questões da sua vida profissional, eu vou deixar um link aqui na descrição para você adquirir a minha agenda que eu uso no meu dia a dia. Uma agenda muito fácil de mexer, de forma intuitiva você consegue organizar todas essas questões que você precisa. Partindo do ponto que a gente tem a organização como algo fundamental ali para fazer tudo funcionar, é importante também a gente, antes de pensar em o que precisa evoluir e quais os pontos precisamos evoluir para o próximo ano, a gente precisa analisar o que foi feito no ano anterior. Tudo que eu vou falar a partir de agora, a gente tem que fazer essa relação com o ano anterior. As coisas que a gente fez no ano anterior vão fazer a gente refletir sobre o que realmente a gente precisa melhorar e quais são os pontos de atenção que realmente a gente precisa mirar o nosso foco naquele lugar. Para começar, a gente precisa olhar para a tatuagem, para execução e para técnica da nossa tatuagem. Nada adianta a gente querer melhorar a nossa organização, melhorar várias outras coisas, sendo que o fundamental ali, que é tatuar bem, a gente acaba deixando de lado e acaba não evoluindo nessa questão mais técnica. Então, um exercício que eu faço muito é pegar a minha galeria, olhar os trabalhos que eu fiz durante aquele ano, revisar algumas coisas com um caderninho ali na mão e pontuar quais foram os trabalhos que eu tive mais dificuldade e o porquê eu tive essa dificuldade. Não é porque eu sou um tatuador muito experiente que eu não senti dificuldade alguma em nenhum trabalho. Muito pelo contrário, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente se cobra para entregar ótimos resultados. E esse exercício de você rever o que foi feito e escrever quais foram as suas dificuldades é muito bom, porque você está colocando ali no papel, você está externando algo que você sentiu, e isso vai te ajudar a melhorar muito nas suas próximas tatuagens. Então esse primeiro exercício é você pegar a sua galeria, pegar um papel, uma caneta e revisitar todos os trabalhos que você já fez, olhar com atenção, entender quais foram as suas dificuldades, ou até você olhar um trabalho que quando você fez você realmente achou muito bom e olhar ele mais a fundo, com um olhar mais crítico e apontar quais são os pontos que você poderia ter feito melhor. Algo muito interessante a se fazer também é pedir um feedback de algum amigo tatuador, de preferência que tenha mais experiência que você, e mostrar esses trabalhos para ele e pedir de fato uma crítica ali, se tem algum ponto que você precisava melhorar ou algo relacionado a um estudo de desenho mesmo, de sombra, luz, volume. E por mais que você entregue um trabalho que te satisfaça, um olhar mais crítico e mais aguçado de alguém mais experiente vai te trazer um outro ponto de vista em cima do seu próprio trabalho. Então esse exercício de autocrítica e de feedback do seu próprio trabalho vai te forçar a pensar e a focar nesses pontos de maior dificuldade ou de melhora mesmo, de evolução. Às vezes você está num momento da profissão que você sente que você já entrega um bom trabalho, mas você não vê qual a melhor forma de você evoluir. Então, olhando para isso, às vezes você consegue enxergar algo que sem fazer esse exercício você não enxergaria. Agora, dando o meu próprio exemplo em relação a isso, em 2024 eu percebi e eu senti que eu estava um pouco estagnado, que eu não tinha evoluído muito e que realmente faltava algo assim.
E eu fiz esse exercício de olhar o que eu tinha feito, fazer algumas anotações, e o que eu percebi que o que faltava não era qualidade técnica, qualidade de execução, era realmente um cuidado, um estudo maior pré-tatuagem. O que seria esse estudo pré-tatuagem? É um estudo prévio de encaixe, de desenho, de composição. E em 2025 eu passei a colocar mais tempo no estudo desses desenhos, em estudar mais o desenho antes de executar a tatuagem. E hoje, fazendo de novo esse exercício, eu vi que eu melhorei bastante em muitas coisas, eu fiquei extremamente satisfeito com muitos trabalhos, que por mais que eu tenha mantido essa qualidade técnica do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, eu vi diferença sim nos trabalhos, porque houve um cuidado maior no estudo das composições, no estudo dos desenhos. Separe um tempo na sua agenda para você fazer esse exercício e faça com calma, faça com carinho, olhe trabalho a trabalho e vá pontuando essas coisas para que você consiga enxergar as suas dificuldades, trabalhar em cima dessas dificuldades para que de fato você consiga evoluir tecnicamente em 2026. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o atendimento. E você vê que uma coisa vai puxando a outra. Você, com uma boa organização do seu tempo, uma boa gestão de tudo o que você precisa, você consegue tempo suficiente para focar nas coisas que precisa, para fazer os estudos dos desenhos, das tatuagens que você vai executar nos seus clientes, e assim você vai evoluindo para cada vez mais ser mais capacitado a entregar um trabalho melhor ainda para os seus clientes e assim ter uma demanda cada vez mais alta e uma cartela de clientes cada vez melhor, clientes mais qualificados que buscam de fato o seu trabalho e não qualquer tatuagem de qualquer tatuador. A gente quer aquele cliente que tatua com a gente porque valoriza o nosso trabalho, valoriza quem a gente é como profissional e como pessoa. E a gente precisa olhar com cuidado também o atendimento, porque é algo que pode ditar se o nosso cliente vai continuar sendo nosso cliente ou não. Já ouvi muitas histórias de clientes que tatuaram com tatuadores muito bons, mas que não voltaram com esses tatuadores porque não tiveram um bom atendimento. Então, o atendimento, ele é boa parte da nossa relação com o nosso cliente, não só a execução ali na pele dele e entregar uma boa tatuagem. Então esse mesmo exercício que eu fiz em relação à tatuagem, a olhar os trabalhos que eu já fiz, a pontuar dificuldades ou pontos de atenção ali para eu conseguir melhorar, eu faço em relação ao atendimento, aos clientes. Eu vejo ali a minha agenda do ano, os clientes que eu atendi, começo a relembrar os atendimentos, porque sempre vai ter aquele cliente que você teve mais dificuldade de atender, às vezes de entender uma ideia, ou até mesmo, às vezes, você perceber que você não conseguiu entregar, não conseguiu suprir a expectativa daquela pessoa em relação ao seu atendimento. Isso acontece, é normal. Às vezes a gente acaba caindo no modo automático ali e não para prestar atenção em algum detalhe, e às vezes é esse detalhe que faz a diferença. Então é realmente pontuar também quais foram as suas dificuldades e até mesmo quais foram os seus erros. Se você cometeu algum erro com algum cliente, se você deixou de entregar algo, de dar atenção, um cliente que precisava de uma atenção maior ali. Às vezes pode ser até alguma coisa mais boba, assim, de você, quando termina a tatuagem, perceber que algum ponto poderia ter ficado um pouco melhor e quando cicatrizar aquilo não vai ficar tão legal, e de ter essa consciência, essa percepção de mandar uma mensagem para o seu cliente, depois para ele voltar para você fazer um retoque e deixar a tatuagem dele mais bonita. Enfim, são vários pontos que a gente tem que ter essa atenção em relação aos nossos clientes, e é muito importante a gente ter essa consciência
e pensar nisso de forma constante. E uma forma que ajuda bastante a melhorar o meu atendimento é pensar em 3 etapas: o pré, o durante e o pós. Como você atende aquele cliente no primeiro contato, ali no WhatsApp, qual a atenção que você dá para aquela pessoa, independente se a ideia dela é fazer uma tatuagem pequena ou um fechamento, qual é a atenção que você dá para esse cliente, você atende todos os clientes com o mesmo grau de atenção. Depois disso é quando o cliente está de fato ali no seu estúdio, como você conversa com ele, como você escuta as ideias que ele está te propondo ali, se realmente você entendeu, se você realmente olha no olho daquele cliente e pergunta se ele gostou daquilo que você está propondo, ou se o olhar dele traz um ar de dúvida e você tem que pôr isso em xeque também e ser aberto em relação a isso, em relação à dúvida do seu cliente, porque se ele está com dúvida é que você não conseguiu interpretar aquilo que ele está te propondo ou trazendo como ideia. Então é muito importante ter essa sensibilidade, essa escuta, como eu sempre falo aqui em outros vídeos também, essa escuta ativa. Então é algo fundamental para a gente ter uma boa relação com os nossos clientes e que cada vez mais eles nos indiquem para mais pessoas. E nada adianta você ter uma ótima organização do seu tempo e de todas as coisas que você precisa organizar para sua vida profissional, ser um excelente tatuador, entregar um ótimo trabalho tecnicamente, ter um ótimo atendimento, ouvir o seu cliente com carinho, conseguir interpretar todas as suas ideias. Se você não consegue mostrar o seu trabalho para outras pessoas da melhor forma possível, o que faz o nosso negócio, o nosso empreendimento girar é mais pessoas chegando e fazendo tatuagens com a gente. E se a gente não mostra isso da melhor forma possível, nada dessas outras coisas adianta. Então, o marketing ele tem cada vez se mostrando uma peça fundamental para o nosso negócio. Sei que muitos tatuadores têm essa repulsa pelo digital, por precisar fazer conteúdo, por ter essa obrigatoriedade, mas de fato, com os tempos de hoje, com tudo que mudou no mercado da tatuagem, o marketing ele foi adicionado como uma nova frente, não que não precisasse, né, antigamente, né, só que era feito de uma outra forma, de forma mais analógica, vamos se dizer assim, placas, panfletos e outras coisas, revistas, enfim. Hoje, com o digital, o leque se abriu e a possibilidade de alcançar mais pessoas é muito mais alta também. Então, o marketing foi adicionado como uma nova frente para a gente cuidar como tatuadores, como empreendedores. E não tem como mais a gente negar isso e fechar os olhos para isso. Então, tem alguns anos já que eu tenho olhado isso com mais cuidado. Ano passado eu estudei muito sobre, testei várias formas de fazer isso de uma forma mais leve, porque sou eu que faço todas as coisas no que diz respeito à minha profissão. Eu gravo, eu tiro foto, eu edito, eu posto ali nas minhas redes, enfim, eu fiz alguns testes e eu entendi que esse pesar de muitos tatuadores de ter essa repulsa pela criação de conteúdo é porque foi colocado na nossa cabeça que para a gente conseguir de fato mostrar o nosso trabalho para as outras pessoas e alcançar mais clientes e clientes mais qualificados, é que a gente precisa de uma frequência muito alta de conteúdo ali, de postagem, mas não é isso que a gente precisa. Hoje eu vejo que o que funciona muito, pelo menos para mim, e vejo que para alguns tatuadores que têm bastante sucesso também, é deixar de olhar para esse lugar de quantidade de conteúdo e olhar mais para a qualidade dos conteúdos que você vem postando, de deixar de acompanhar trend, tendências, até mesmo conteúdos que destoam um pouco da seriedade do nosso trabalho, como memes relacionados à tatuagem, a estúdio, atendimento,
e começar a postar mais conteúdos que de fato vai trazer um público qualificado pra gente. Não adianta você ter um perfil que só posta conteúdo legalzinho de tatuagem, conteúdo cômico com 100 mil seguidores, mas você não tem cliente na sua agenda. Eu prefiro muito mais ter um perfil que tenha 5, 10 mil seguidores, que tenha conteúdos realmente relevantes para os clientes e que realmente traga esses clientes para tatuar. Então a minha recomendação e o meu conselho sobre esse ponto, que dá pra gente discorrer muitos minutos aqui sobre, é que você estude uma forma de mostrar o seu trabalho cada vez melhor, de uma forma leve. Claro que para isso você vai precisar estudar um mínimo ali de fotografia, de vídeo, para fazer de fato um bom trabalho, mas isso vai valer muito a pena porque vai ser mais conhecimento ali para você. Você vai conseguir fazer as coisas cada vez melhor e com cada vez mais leveza, e mostrar o seu trabalho, postar um conteúdo sobre o seu trabalho não vai ser mais um pesar. Vai ser algo que você faz com satisfação. Então não caia nesse joguinho do digital de que você tem que ter uma alta frequência de conteúdos. Não, você não precisa disso. Você precisa de conteúdos que realmente mostram a qualidade do seu trabalho e que você use esses conteúdos também de forma estratégica ali no tráfego pago. Porque assim como temos custos fixos no nosso estúdio, custos com a estrutura, com os materiais, custos com os estudos, a gente também tem que ver o marketing como um custo ali, que a gente precisa colocar dinheiro ali todos os meses para que nosso trabalho continue alcançando as pessoas. Hoje em dia a parte orgânica ali das redes são extremamente fracas. Às vezes você tem muitos seguidores, mas o seu conteúdo ali não é entregue nem para 1% daquela base. Então é muito importante colocar esse dinheiro no tráfego, colocar esse dinheiro como um custo fixo mesmo ali, todos os meses, para que você possa usar esses poucos e bons conteúdos que você faz do seu trabalho para alcançar as pessoas certas e os clientes qualificados. Então, para arrematar toda essa ideia aqui, os 4 pontos principais que você precisa, primeiramente, olhar para o que você fez no ano passado, para conseguir corrigir alguns erros ou otimizar algumas coisas, são a organização, a agenda, o tempo, a organização financeira, a tatuagem, a sua execução, a sua técnica, o seu desenho, o atendimento pré, durante, pós-tatuagem e o marketing, encontrar uma forma leve para que você possa mostrar o seu trabalho da melhor forma possível e organizar a sua parte financeira para que você possa destinar esses recursos todos os meses para essa área extremamente importante do nosso negócio. Espero que o vídeo tenha te agregado de alguma forma, que te ajude a pensar em todas essas coisas com mais consciência para que você possa focar de fato nas coisas que vão fazer diferença na sua vida profissional e que você tenha em mente também que a evolução não é uma linha reta que ela só sobe. A gente tem altos e baixos também ao longo do ano, ao longo da nossa profissão. É importante também a gente estar atento e esperar que isso vai acontecer algum dia, principalmente esses baixos, que é quando a gente não consegue fazer algo, quando a gente se decepciona com algum resultado. Isso também é extremamente normal na nossa vida profissional. E que os comentários estão abertos aí para sugestões, para a gente trocar ideia sobre o tema. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que é um complemento dessa ideia de evoluir agora em 2026. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E até a próxima.